Olá, uma excelente noite para todos que estarão assistindo ao vivo, ou bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. É um grande prazer sempre estar falando para o Centro Espírita Antônio de Pádua, essa casa que para mim é tão querida, de verdade, assim, do coração. E meu nome é Andréia, então, para quem não me conhece, eu sou do Grupo Espírita Servidores de Jesus e é sempre um prazer atender o convite da Dorinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paciência, né? Esse trecho aí que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que eu acho que é tão importante assim da gente pensar sobre isso agora, né? A gente está precisando muito de paciência também. Antes eu vou ler uma página, a gente vai fazer a prece, depois a gente vai conversar. Então, eu abri aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 128, Dádivas Espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17:9. Comenta Emmanuel. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. E o próprio Mestre Divino, é o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou-se guardar-se a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliar-lhes a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Então, fechamos os nossos olhos por alguns segundinhos, pensando na excelsa figura do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele o amparo necessário para as nossas vidas, para o entendimento das suas lições, rogando a Ele o amparo para as nossas questões mais íntimas, assim como rogando para que este momento seja um momento de paz, onde a inspiração do alto possa descer sobre todos nós presentes aqui. Que o benfeitor Antônio de Pádua possa da mesma forma agasalhar a cada um de nós, nos envolvendo com suas bênçãos, com seu carinho. Entregamos a Ti, Senhor, nossas melhores intenções. Agradecemos sempre a oportunidade, o propósito de servir. E fica conosco, Jesus, agora e sempre. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho da paciência, né? Eu
Esse trecho que está no capítulo 9, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, e ele vai trazer, eu diria que algumas instruções sobre essa bem-aventurança. Ele vai falar de injúrias e violências, vai falar da afabilidade e da doçura, vai falar da paciência, vai falar de obediência e resignação, vai falar da cólera. Traz para a gente um roteiro, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente esse roteiro, na verdade, né? E esse tema da paciência, acho que até o textinho agora lido de Emmanuel ajudou, né? Porque quando também Jesus diz, não conta agora o que vocês viram, vamos esperar um pouquinho, ele está dizendo, tem paciência, ainda não está no momento. Aguardar o momento oportuno é ter paciência, é sermos pacientes com aquilo que a vida está nos pedindo. Antes da gente começar, eu vou pedir licença a vocês e eu vou ler o trecho todo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é para a gente poder... Algumas questões, né? Para a gente poder pensar sobre isso. Fica um convite, vamos ler o Evangelho, vamos nos apropriar da sua mensagem, vamos procurar sentir essa mensagem que o Evangelho traz para a gente. Ia começar lendo, nem vou. Tem um trechinho do livro Paulo Estevam, que Paulo diz assim, estava lá naquelas partes lá das perseguições, né, sendo presos e açoitados, e ele diz mais ou menos assim, que nos dias trágicos a luz parecia mais linda, mais bela. E ele estava falando que assim, é nos piores dias em que a gente percebe que se a gente estiver aberto para isso, a gente vai perceber a grandeza da bondade divina, que a gente vai perceber as grandes bênçãos que o céu derrama para nós a todos os momentos. E nesse momento que ele diz isso, a gente pode pensar assim, que tem fases da nossa vida onde a gente não está tão necessitado. Então, a gente tem fases de calmaria e a gente tem fases de maior angústia. A gente tem fases tranquilas e fases de preocupação. A nossa vida, ela alterna, né? Como Emmanuel mesmo disse para Chico, que disse para nós, que tudo passa, os momentos ruins passam, mas os bons passam também. Então, a vida é um suceder de passagens que nós consideramos positivas e negativas, e assim a gente vai alternando. A gente tem um momento difícil, depois a gente tem um momento mais tranquilo, que é para a gente poder respirar, se fortalecer e tornar a caminhar dentro de algumas dificuldades, para a gente poder aprender a robustecer essa musculatura espiritual que vai fazer com que a gente se conscientize, com que a gente se torne espiritualmente mais capazes. Bom, o que a gente precisa nesses momentos? Porque quando está tudo tranquilo, vou pegar um exemplo assim, né, uma coisa assim boba da vida, só para a gente contextualizar, para ficar didático. Então eu tenho lá minha casa, meus filhos, e neste exato momento as minhas contas estão todas pagas, eu não tenho problema financeiro, os meus filhos são lindos, maravilhosos, está tudo ok, então eu estou num bom relacionamento, os meus filhos são pessoas ótimas e a gente não tem nenhum problema, eu vou à casa espírita e eu cumpro lá as minhas tarefas, e eu gosto de todo mundo gosta de mim, olha que coisa maravilhosa, né? No meu emprego também está correndo tudo bem, que fase boa, estou com saúde, que fase boa. Isso passa. E daí a pouco acontece alguma questão, né? É um parente que às vezes adoece, é um filho, ou eu posso perder meu emprego, ou posso passar por alguma angústia qualquer, enfim. A vida é esse suceder, esse desenrolar de calmarias e de intranquilidade. Em alguns momentos, a gente vai precisar exercitar, por exemplo, a afabilidade, a doçura, a obediência, a resignação.
Em alguns momentos, a gente vai ser tomado pela cólera. Em alguns momentos, a gente vai ser convidado a desenvolver a paciência. E é por isso que eu penso que agora é muito importante da gente falar sobre isso, não que não fosse antes, mas a gente fala tanto em regeneração, a gente fala tanto que a Terra está caminhando velozmente nesse processo de regeneração. Nós estamos passando por processos complicados em termos mundiais, processos sociais, políticos e econômicos que estão se espraiando mundialmente, onde a gente às vezes fica muito espantado com coisas que acontecem não só aqui, mas no mundo inteiro. E ao invés da gente simplesmente se armar e sair metralhando com a nossa opinião, fica o convite para a gente ter uma reflexão que não é, e aí eu gostaria de chamar a atenção, não é passividade, mas é pacifismo. Eu não tenho que ser passiva. Jesus não nos recomendou a passividade. Ele mesmo não foi passivo, ele foi ativo. Mas ele nos recomendou o pacifismo. Gandhi, quando liberta a Índia, não foi passivo, foi pacífico, porque não encostou em uma arma sequer. Então ele agiu de pacifismo, mas sem nenhuma passividade, porque se ele não tivesse sido extremamente ativo, ele não teria feito o que ele fez, o movimento que ele fez. E esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar dessa bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e não brandos e passivos. Pacífico é aquele que vai resolver pela paz, é aquele que vai agir pela paz, mas não é aquele que não vai agir. Bom, e na recomendação da paciência, então, a gente vai ler um trechinho, a gente vai ler esse trecho, e para a gente poder começar a falar sobre isso. E diz assim Kardec, escreve assim Kardec. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Nós sabemos também, pela palavra de Divaldo, que esse trecho, né, do Evangelho é uma das mensagens assinada por Joana de Ângeles, na verdade escritas por Joana. Joana escreve dois trechos do Evangelho, onde ela assina como um espírito amigo,
Então, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso aqui. Quando ela fala isso, né? A dor é uma bênção, nós sabemos também que a dor nos auxilia a crescer, que a dor vai fazer com que a gente se exercite. Eu sempre falo isso, né? De enrijecer essa musculatura espiritual. Imagina, eu sou vivo feliz, não tenho nenhum problema. Como que eu me fortaleço? Como que eu cresço se eu não tenho uma dificuldade? Você vai para a academia, você pega 1 quilinho, 1 quilinho, nada, né? Se você não aumentar esse peso, nunca que você vai conseguir, né, fortalecer a sua musculatura. A gente vai aumentando a quantidade de peso na academia à medida que a gente vai ganhando essa resistência. O exemplo da academia é bom porque ele serve para a vida. A gente está na escola. Então, você está na escola, na primeira série. Aprendeu lá 1 mais 1, 2, 3 menos 1, 2, ele vai fazendo aquela continha simples. Aí depois vem tabuada, depois vem as pequenas expressões. Aí daí a pouco a gente está dando equação. Aí daqui a pouco a gente está dando trigonometria. Ué, aumentou a dificuldade? E ok, né? A gente sabe disso, a gente sabe que o processo é esse. À medida que eu vou avançando de série, as dificuldades aumentam. Na vida não é diferente e a dor é uma dessas dificuldades que a vida nos apresenta para que a gente possa avançar de série. Desculpa. Essa dor e essas dificuldades, elas servem para nos ensinar através de mecanismos que a gente vai desenvolver para passar melhor pelas situações. Podemos dizer que um desses mecanismos que a gente precisa desenvolver para passar pelas situações é a paciência. Vamos pensar que sem paciência eu não passo por nenhuma delas. Eu não vou atropelar para de repente não ter que repetir algumas questões aqui que eu tinha pensado da gente falar. Mas, por exemplo, sem paciência, eu não aguardo um bolo ficar pronto. Então, vou eu lá para a cozinha, misturo meus ingredientes, ligo o meu forno, pré-aqueço o meu forno e vou botar lá depois que ele já está pré-aquecido, ou seja, o forno também ficou lá ligado enquanto eu fazia o bolo. Eu vou colocar a minha massa no forno. E essa massa vai levar uns 40 minutos, 45. Se eu for botar no forno bem baixinho, pode levar 50, 1 hora. E enquanto aquele tempo não se esgotar, eu não posso tirar o bolo do forno. Se eu tirar o bolo do forno antes, ele vai estar cru ou ele vai estar solado. Se eu aumentar o fogo para o bolo ficar pronto mais rápido, o bolo vai ficar cru por dentro, queimado por fora. Então, em coisas simples da vida, em exemplos em que a gente não ofende a ninguém, a gente consegue perceber muito claramente o que a vida quer nos dizer, o que a vida quer que nós aprendamos, o que ela quer nos ensinar. Então, se eu preciso esperar um bolo ficar pronto, sendo que eu não consigo comer o bolo saboroso, com as questões da vida não é diferente. Comer bolo solado, cru, queimado, então talvez eu deva pensar que se eu não tiver paciência, algumas coisas da minha vida vão ficar cruas, queimadas, soladas. E é o momento de eu repensar em como eu conduzo as situações. Algumas situações, elas não me dizem respeito externamente. Então, às vezes está acontecendo alguma coisa que não está na minha competência, na minha alçada, resolver. Como, por exemplo, no caso do bolo. Mas está na minha competência íntima trabalhar a minha tranquilidade, a minha paz interna, trabalhar a minha resignação, e aí até nesse capítulo também a gente vai falar, não hoje, né, mas vai falar sobre isso, sobre obediência e resignação. Então a vida nos coloca em situações onde eu não posso aumentar ou diminuir o fogo lá do bolo, mas eu posso trabalhar aspectos íntimos para que eu consiga vencer, para que eu consiga passar. E muitas vezes, se passa aquele tempinho ali das coisas, né, que estão acontecendo, e quando chega ao término
daquela situação, daquela prova, aí você pensa assim, foi bom, é mesmo, tudo se resolveu, ficou contento. Então, basta, muitas vezes, termos paciência. E é sobre essa paciência que a gente precisa conversar. Essa paciência que ela vai se desdobrar em inúmeros fatores e que a gente tem que trabalhar em todos os momentos da vida. Inclusive, pensando antes de fazer as coisas, sempre, 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 sempre. Que não sejamos impulsivos, que não sejamos apressados para não fazermos, falarmos aquilo que não gostaríamos ou aquilo que podemos nos arrepender depois, né? Joana também diz aqui que a paciência é também uma caridade. Ela diz que a caridade material, essa esmola que a gente dá, ele é a menor das caridades, ele é a menor das coisas, e a gente sabe disso. Kardec também vai trazer no Evangelho em outro momento, falando disso, quando ele está falando sobre a caridade. Mas há uma bem mais penosa e meritória, que é perdoar quem Deus colocou no nosso caminho, que servem como instrumentos para colocar nossa paciência à prova. E perdoar, quando a gente. Joana aqui, acredito, ela não está falando daquele. Não é só aquele perdoar maior. A gente precisa perdoar e ser perdoado o tempo inteiro, né? Pequenos perdões, porque pensar assim, tudo é gradativo. Todos os atributos, eles estão formados, eles estão constituídos em espectros. Então, a gente tem um espectro mais baixo e a gente vai subindo até os espectros mais altos. Então, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de caridade, até quando a gente fala de oração, André Luiz mesmo vai falar dos tipos de oração, onde ele diz que tem aquela oraçãozinha, né, aquela pequenininha assim, que a gente não chega nem ali no teto do quarto, da sala onde a gente vai fazendo, e tem aquela outra, tem os outros tipos de oração que vão alçar voos mais altos. Ele vai falar da oração no livro Entre a Terra e o Céu, acho que dos Mensageiros também ele fala, e ele vai falar também no livro No Mundo Maior, então do nosso alcance mental, por exemplo, com relação à oração. Paciência, que a gente está falando agora. Tem gente que tem pouquinha paciência, tem gente que tem muita paciência, tem gente que não tem paciência ainda. Então, os graus vão variar. E ela está falando aqui desse perdão, e é desse perdão pequenininho, desse perdão do dia a dia, dessa coisa da gente deixar para lá, e também quando deixam para lá alguma coisa que a gente fez, o que a gente falou, e que não agradou. Porque a gente desagrada também as pessoas o tempo inteiro e a gente não se dá conta. A gente pensa que só o outro nos desagrada, né? O espelho sou sempre eu, o outro nunca é levado em conta. E aí ela diz assim que a vida é difícil, ela bem o sabe, e que ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Ela está falando de uma coisa assim tão simples e ao mesmo tempo tão importante. O que são 1000 picadas de alfinete? O que é uma picada de alfinete? Uma picada de alfinete não é nada. E 1000 picadas de alfinete ferem. Fatos do dia a dia, a nossa vida. Então, é no trato com meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, minha madrasta, meu padrasto, meu chefe, minha sogra, minha nora. É nesse trato, é nesse dia a dia. Foi a toalha molhada, foi a louça na pia, foi a malcriação, foi uma resposta mais atravessada, foi qualquer coisa, é uma televisão mais alta. E a gente vai se incomodando, e aquilo, então é um dia, outro dia, mas puxa, fulano não respeita, e a gente vai se incomodando com aquilo de forma assim sistemática e contínua. E é o que ela diz, são os 1000 nadas. Porque se você pensar assim, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa na essência, o que eu penso dela? Eu a admiro? Quais as qualidades que ela tem?
por que eu realmente gosto dela? Eu gosto dela só porque nasceu na minha família? Ou porque eu vejo que tem essa e aquela característica? E quando a gente para pensar nisso, a gente quase sempre acaba descobrindo que essas pessoas todas, que são os mil nadas, que transformam-se em mil tudos, elas são altamente valorosas pelas suas qualidades, valorosas pelo relacionamento mais íntimo que a gente nutre com ela, nesses sentimentos. E aí, às vezes, a gente vê que está se aborrecendo por bobagem. Ainda que não seja tão bobagem assim, talvez vocês aí do outro lado possam estar pensando, não, mas o que fulano fez é muito complicado, porque foi sério, porque foi grave. Tudo bem. A gente sabe que algumas coisas são graves, a gente sabe que algumas situações são realmente importantes, mas vamos pensar um pouquinho. Se a gente tivesse um pouco de paciência, se a gente procurar desenvolver um pouco essa virtude, esse atributo, porque é possível. Eu gostaria de... E aí, assim, eu estou falando da paciência, a gente está falando de situações, e é claro que eu não estou falando das situações de grande vulnerabilidade moral, social, que também exige paciência para a gente resolver, né? E não é estagnação. Aí eu volto a dizer que a paciência vem de ser pacífico. A paciência não vem de ser passivo. Digamos que alguém tem uma atitude com relação a mim que seja realmente motivo de correção. Uma situação em que eu realmente precise me colocar. A maneira melhor de eu resolver essa situação é pelo estresse, é pelo grito, é pela força, ou é pelo diálogo e pensando numa estratégia com que eu talvez consiga fazer com que a pessoa entenda e reflita a respeito daquilo que ela está fazendo ou da forma como ela está se conduzindo. Penso que seja a segunda opção. A segunda opção eu só consigo com paciência, porque eu só serei capaz de elaborar um diálogo, eu só serei capaz de elaborar uma estratégia se eu tiver parado, refletido e com calma traçado um plano para poder resolver determinada situação. Então, sempre a gente vai precisar desse temperinho, desse ingrediente especial nas nossas vidas para poder levá-la da melhor maneira. Esse trecho aqui da paciência é Joana falando para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele está baseado na bem-aventurança de Jesus. Mas antes, eu queria ler então o que vem um pouco antes disso, que é um trecho que está lá em Eclesiastes 3, o Eclesiastes é maior, mas eu trouxe os versículos de 1 a 11. Aliás, o livro de Eclesiastes, para mim, é um dos mais bonitos do Antigo Testamento, e ele é fácil de ler, então fica o convite. Em Eclesiastes está dito assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz,
Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este, o homem, possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu acho esse trecho assim, de uma beleza, porque ele fala da paciência, fala desse tempo de nascer e de morrer, de plantar e de colher. Então, a gente planta hoje uma semente, se alguém tem uma hortinha em casa sabe disso, você planta e você vai demorar um pouquinho para colher aquilo que foi plantado. E você só vai ter uma boa colheita se você plantou a boa semente. Ele fala do tempo de rir, de chorar, de dançar. Então, a sucessão das coisas, se num momento a gente ri, depois vai ter o de chorar. E depois vai ter o de dançar, porque o tempo de chorar também acabou. Ele fala do tempo de abraçar e do tempo de deixar de abraçar. Puxa vida, nós passamos por uma pandemia que foi o tempo de deixar de abraçar. Nós não podemos sequer estar com os nossos queridos, nós não podemos estar com as pessoas, nós vimos as pessoas morrendo, nós vimos as pessoas indo embora. E há tempo de tornar a abraçar, há tempo de rasgar, tempo de coser. E esse tempo que traz para a gente a escritura é que a gente precisa ter assim, uma noção e uma clareza dele para saber, para entender quando ele diz que tudo fez formoso em seu tempo e também pôs o mundo no coração do homem, sem que o homem saiba, sem que ele possa descobrir a obra de Deus que está aí do princípio ao fim. E o Cristo diz isso para a gente, o reino de Deus está dentro, não está aqui, não está lá nem acolá, mas está dentro de vós. E até para isso a gente precisa de paciência para poder descobrir esse reino de Deus em nós, para poder perceber como ele acontece. E para isso eu preciso de muita paciência. Paciência, inclusive, comigo mesmo, né? Tem um trecho que eu queria trazer aqui, né? Sobre as formas da gente se colocar assim com paciência. Então, os vários tipos de paciência, paciência intrapessoal, a paciência interpessoal, a arte de esperar como hábito, viver o momento presente, a paciência e a saúde. Então, vamos pensar assim, a falta de paciência pode me tirar a saúde. Viver o momento presente, isso eu vou dizer muito honestamente, que se aplica para a minha pessoa de uma forma assim, muito impactante, porque a gente precisa aprender a viver o momento presente, é o aqui e agora. A vida não acontece no futuro e o passado já passou. Então, nesse exato momento, o que está acontecendo? E aí a minha impaciência não permite que eu me concentre nisso que está acontecendo. Então, a questão da atenção plena, tão propalada aí pela meditação, por quem faz yoga, a gente precisa se aquietar, se serenar para poder, inclusive, ouvir, né, a voz que vem do alto, inclusive ouvir a voz que vem de dentro. A paciência interpessoal, né, essa é a que a gente mais fala, no trato com o outro, e a paciência intrapessoal. E a paciência para comigo? Eu sou paciente comigo? Eu sou paciente, e aí veja bem, não vamos confundir paciência com conivência. Uma coisa é a conivência com o erro, seja meu, seja de outro. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. Não, isso não é paciência, isso é acomodação e conivência. Né? Ah, eu sou assim mesmo, aquela conhecida síndrome de Gabriela, não vou mudar porque eu sou assim, mas isso não. Mas dentro dos nossos processos, que a gente já está buscando trabalhar, que a gente já está buscando transformar, eu preciso ser paciente comigo.
Então, a gente não vai se transformar a golpes de chanfalho. A gente vai se transformar também com paciência. Eu preciso exercitar para comigo esse amor que eu tanto falo com o outro. Então, o outro eu aceito, eu acolho, eu até aconselho, né? Não, calma, é assim mesmo, tranquilamente. E comigo não. Comigo tem que ser para ontem. Comigo eu às vezes me violento no sentido de achar que as coisas têm que acontecer porque já eram até para ter acontecido. Calma. Há tempo para tudo debaixo do sol. E eu também preciso me acolher. Eu também preciso aprender a acolher a minha necessidade, né? Nesse sentido, a gente tem assim alguns passos que a gente pode falar no sentido de exercitar a paciência. Autoconhecimento, o que a doutrina espírita prega, assim, como quase que regra de ouro, né, que é a reforma íntima. E o que é a reforma íntima, se não o processo de autoconhecimento? É só me conhecendo que eu vou ser capaz de me transformar. E eu preciso da paciência, porque sem paciência é impossível esse processo. A aceitação. Aceitação no sentido, aí eu volto a falar, não é acomodação, mas é aceitando quem eu sou para poder transformar a partir daquilo que eu sou. Meditação, a meditação é uma excelente forma da gente praticar a paciência. Relaxamento e respiração, aprender a esperar, a gente se organizar, desenvolver boas habilidades sociais, são coisas que trabalham assim para o nosso, para esse desenvolvimento psíquico e emocional, para que a gente tenha paciência, resiliência, resignação. A resiliência também é filha da paciência. Sem paciência, eu não consigo ser resiliente. A gente fala tanto em resiliência. Tem um trechinho de. Aí, bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito do livro Paulo Estevão, aliás, que eu gosto muito de Paulo. E tem. Paulo foi assim. Um trabalhador daqueles, né, pertinazes ali, ele não sossegou em momento nenhum, mesmo doente, quando ele podia estar, às vezes, pegar uma embarcação e dizer, não, eu vou a pé, vou pregando por onde eu for e tal. Mas até em alguns momentos do livro, ele traz uma demonstração de paciência. Eu trouxe assim, 2 trechinhos. Um é quando ele e Barnabé chegam em Listra e que eles ficam 3 dias, como está dito no livro, Emmanuel fala, em caricioso descanso. Então, eles também aguardam ali 3 dias antes de iniciar qualquer trabalho, antes de iniciar qualquer pregação, para que eles possam se recuperar. Numa outra oportunidade, depois que. Aí tá, ele chega em Listra, né? E em Listra, Paulo vai ser apedrejado. Aí eles vão para Derbe. Quando eles chegam em Derbe, eles ficam 6 meses no mais absoluto anonimato para recuperar a saúde, para recuperar as forças físicas e também espirituais. Porque ele tinha. Não foi a primeira vez, né? Também não ia ser a última que ele ia ser apedrejado. Mas quando ele é apedrejado em Listra, eles vão para Derbe e eles ficam lá nesse descanso, nesse anonimato. Então, trabalhando, né, cada um, Barnabé oleiro, Paulo tecelão e descansando lá para se recompor. Às vezes a gente precisa fazer isso, às vezes a gente está vindo de uma jornada intensa, às vezes a gente está num período assim de uma dedicação muito exclusiva a alguma coisa, e que isso muitas vezes esgota nossas forças físicas, nossas forças mentais, e aí também é preciso que a gente saiba o momento de parar. A gente volta lá em Eclesiastes, é um momento de parar, é um momento de andar, é um momento de chorar, é um momento de sorrir, é um momento de continuar. Tudo na vida exige que a gente tenha essa cautela e esse pensar que são sucederes de ires e vires e que exigem de nós essa paciência. Eu gostaria de compartilhar com vocês
até para a gente ir caminhando para o fim, um momentinho, uma vivência pessoal. Já tem uns anos, assim, já tem uns anos, não, já tem um tempo. Foi durante até a pandemia, foi durante aquele período mais assim duro da pandemia, né? Onde a gente estava bem isolado assim em casa e onde os ânimos estiveram, por sua vez, também bastante acirrados, onde as pessoas já estavam muito angustiadas, falando de uma maneira geral, obviamente que na minha casa não foi diferente disso. Tem uma filha e ela, na verdade, tem duas filhas, mas estou falando de uma filha especificamente, e essa mais propriamente é uma que me coloca assim no constante desafio do exercício da paciência. Pelas suas questões, ela tem algumas questões assim que ela necessita de algum auxílio e ela me coloca assim, ela me coloca à prova muito constantemente, né? E durante a pandemia, e é claro, né, assim, não estou aqui colocando essa experiência no sentido de falar para vocês que, em primeiro lugar, estamos todos passando por experiências muito parecidas na vida, com as facilidades de alguns momentos, com as dificuldades de outros momentos. Eu penso que, às vezes, para quem está do outro lado, ainda existe um pouco daquele pensamento de que quem está aqui falando é alguém que superou todas as questões, é alguém que já tira de letra isso e aquilo, e, na verdade, a gente tem os mesmos desafios. A diferença é que eu estou falando, mas amanhã eu estou ouvindo, e isso não me faz diferente de ninguém, e a gente lê, a gente procura trabalhar, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente cai, às vezes a gente cai feio, e aí eu preciso ter paciência comigo, eu preciso entender que quando eu cair, puxa, agora que bom, eu já percebo que eu caí. Há um tempo atrás eu nem percebia, agora eu já reconheço o meu erro, agora eu já reconheço que eu tenho que me desenvolver nesse ou naquele plano, e vou levantar, vou tornar a caminhar, e se eu tornar a cair, faz parte do processo. Eu não vou me acomodar no erro, eu vou continuar tentando acertar, mas eu vou também acolher o meu erro, me aceitar. Então, trazer uma experiência pessoal, e até para a gente perceber assim, que de vez em quando a gente cai, mas de vez em quando a gente consegue, né? E quando a gente consegue, é muito gratificante. E não só gratificante, como aquilo fica de estímulo na nossa mente, no nosso cérebro, para as próximas vezes, porque aí a gente já sabe, o nosso cérebro também vai registrar aquilo que funcionou. E ele vai te auxiliar numa próxima vez a você usar aquele mecanismo. Funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro, ele é altamente... O nosso cérebro, todo o nosso corpo gasta energia, né? O nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia para executar as suas tarefas. Ele consome altas doses de energia. E por isso o cérebro é altamente econômico. Naquele livro O Poder do Hábito, não sei se vocês conhecem, o autor diz que quando alguma coisa entra no automático, quando um hábito se forma, o cérebro para automaticamente de participar da tomada de decisões. Por quê? Porque ele é econômico. Ele vai economizar energia. Então, da mesma forma, como o cérebro vai economizar energia, a vida, né? Ação e reação o tempo inteiro. Terceira lei de Newton, é isso aí mesmo para tudo na vida. Então, abriu, fechou, acendeu, apagou, e por aí vai. Então, a dualidade, ação e reação, e para cada ação eu preciso executar uma determinada reação. Então, se eu vou lavar uma louça, por exemplo, eu vou abrir a torneira, botar a esponja lá, detergente na esponja, meu cérebro sabe como fazer isso. Aí, digamos que eu fique com a torneira aberta o tempo inteiro, e alguém me diga assim, fecha a torneira e experimenta, que você vai ver que você vai economizar água e você vai lavar a louça da mesma forma.
Se eu fizer isso, se eu acatar esse conselho e descobrir que a louça vai ser bem lavada do mesmo jeito, com economia de água, o meu cérebro vai processar isso como uma saída possível, útil, e da próxima vez que eu for lavar, se eu já processei realmente isso, se eu já acolhi aquilo cerebralmente como uma verdade, da próxima vez eu já vou ter entendido e eu vou não ficar com a torneira aberta, tá? Funciona mais ou menos dessa forma. E isso é uma questão que é realmente da mente, né? O cérebro funciona dessa forma. Com todo o resto da vida não é diferente. Então, quando a gente tem uma atitude, por exemplo, que a gente consegue frear um impulso e agir pelo pensamento, quando eu consigo contar até 3, refreando o impulso e atuando de forma mais consciente, exercitando a aceitação, a calma, a paciência, uma ponderação, e o meu cérebro percebe, e eu consigo depois, né? Aí tá bom, aí a situação se desenrolou e depois você tem que parar e ter uma reflexão. Aí você tem essa reflexão e pensa, realmente isso foi muito bom, porque ter agido de forma ponderada fez com que eu não me sentisse mal depois, fez com que a outra pessoa, com que aquela situação se resolvesse de uma forma melhor. Ficou bom assim. Quando uma outra situação similar surgir, a gente vai ter o impulso da mesma forma, porque o instinto ele ainda está muito presente em nós. Então, você vai ter o impulso, mas o seu cérebro imediatamente vai contrapor com a seguinte observação: você já fez de outro jeito e viu que funciona. Então, a gente vai ter aquela dupla mensagem e a gente vai ter a possibilidade de melhor escolher agir pela ponderação. Por isso que quando a gente consegue parar e pensar sobre o assunto, as coisas vão fluir melhor e a gente vai acertar mais vezes do que vai errar a partir de então, porque sempre o cérebro vai lembrar para a gente que a gente pode agir pelo instinto, mas que a gente já adquiriu uma outra habilidade. E de tanto a gente usar essa habilidade, de tanto usar, um dia essa habilidade da ponderação vai virar hábito. Aí a ponderação vai ser um instinto, mas para isso ainda a gente, né, falta muito caminho, mas vamos lá. Eu queria contextualizar para explicar para vocês que eu erro ainda, que às vezes o impulso ainda vem assim, né, aquela força vem quando você vê, já foi, mas que de vez em quando a gente consegue agir com serenidade. Voltando ao meu exemplo pessoal, eu tenho uma filha que me exige uma atenção mais especial. E ela me coloca desafios assim muito constantes pelo seu comportamento. E eu tenho levado aí algum tempo para aprender a lidar com este comportamento. Bom, durante a pandemia, e assim, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, como eu já disse. E durante a pandemia teve um dia que ela, nesse dia, ela passou assim dos seus limites dentro de casa de uma forma assim muito impactante, vamos dizer assim. Ela elevou o diapasão num ponto em que eu pensei, eu preciso me organizar. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta do meu quarto e eu fiquei tão assim emocionalmente abalada que eu não conseguia nem fazer uma prece. Como eu não conseguia fazer uma prece, a minha primeira intuito foi assim, vou fazer uma oração, mas não consigo fazer uma oração porque eu estava muito abalada, assim, emocionalmente, muito irritada, né, muito mexida, assim. A minha irritação chegou num ponto assim muito, muito profundo. E eu entrei no quarto, fechei a porta justamente para não perder a paciência, porque eu sabia que eu estava irritada e que a irritação era minha e, portanto, era um problema meu. Se ela tinha se excedido em algum ponto, era problema dela.
eu estar irritada era um problema meu. E eu precisava dar conta de mim e não dela, naquele momento. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta, pensando, preciso dar um jeito nisso. Mas eu estava muito irritada. Então eu não conseguia fazer uma oração. Não conseguia fazer nem um Pai Nosso. Aí eu peguei meu evangelho. Pensei assim, vou abrir ele ao acaso. E o que vier, vem. E esse trecho que eu queria compartilhar com vocês, até num slidezinho aqui que eu trouxe. Acho que vocês conseguem ver aí. Eu abri na página A Paciência. E eu abri quando eu abri nesse trecho, e aí vocês, o que eu queria chamar a atenção, o que eu queria que vocês vissem é o seguinte, essa página, ela está toda escrita, né? Mãe, eu te amo, e tem uns corações, é uma escrita incipiente ainda, vocês vão poder perceber. A minha filha já é adulta, tá? Hoje ela tem 22 anos, né? Na pandemia 20, né? Mas foi ela que escreveu isso aí. E na ocasião, ela tinha 5 anos, estava aprendendo, né? Estava no jardim ainda, não estava nem na alfabetização, estava no jardim, sei lá, 2 ou 3, e estava aprendendo as primeiras letrinhas e escreveu no meu evangelho. Aliás, o meu evangelho também tem aqui, ó, tá vendo? Vou mostrando aqui assim, ó, desenho, elas pegavam, eu estava sempre com o evangelho, e aí ela pegava e desenhava no meu evangelho, e ela escreveu isso aí no meu evangelho. Isso aí foi, não sei, 2004, 2005, por aí. Quando eu abri o evangelho, a surpresa foi absurdamente gigante. Primeiro, porque eu abri na página que falava da paciência. Naquele momento em que o que eu mais precisava era dessa virtude, era desse valor em mim. Eu precisava de um pouquinho de paciência. E eu abri na página certa, no momento certo. A segunda coisa foi que é como se, de repente, o passado tivesse voltado para dizer assim, mãe, eu vou precisar da sua paciência, porque eu tenho as minhas necessidades. Porque foi ela quem, há sei lá quantos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, escreveu no meu evangelho, na página da paciência, dizendo, mãe, eu te amo. Ela não escreveu isso em nenhuma outra página. E ela ia precisar do meu exercício de paciência, como vai precisar para o resto da sua vida. Então, naquele momento que eu me irritei, naquele momento que eu não tomei, com a graça de Deus, nenhuma atitude impensada, mas que por dentro eu estava em brasas, e eu entrei no quarto, eu fechei a porta, eu abri o evangelho, eu me deparei não só com a mensagem dos Espíritos, eu me deparei com a mensagem dela para mim. Bom, vou interromper aqui, vou remover aqui. E por que eu quis mostrar isso? Para dizer que a vida fala com a gente, para dizer que Deus, através do Cristo, através dos amigos espirituais, eles nos falam o tempo inteiro, e que a gente precisa estar desperto para isso. Nesse momento, quando isso me aconteceu, quando eu tive a oportunidade de
de abrir essa mensagem, né? De entrar no quarto, de não me exceder. Eu tive uma gratidão tão grande por aquilo que eu precisava realmente aprender, por aquilo que eu precisava exercitar, por aquilo que eu precisava, de fato, botar em prática. E gratidão por, de fato, não ter me excedido, gratidão por, de fato, não ter me colocado de maneira inadequada. Quando eu acabei de ler isso, e aí deixei ela se acalmar também, né? Ela ficou se acalmando, e depois eu saí, abracei ela bem, acolhi, e aí as coisas ficaram tranquilas novamente. Então, assim, sempre a vida vai nos chamar a esse exercício. E é óbvio que a gente vai receber um primeiro impulso, que é o que está dentro de nós. Mas se a gente já estiver exercitando uma resposta mais inteligente, se a gente já estiver exercitando uma resposta de maior ponderação, a gente também vai receber essa resposta como possibilidade. E que nós queiramos usar essa resposta melhor, que nós não nos deixemos levar pelos nossos sentimentos, às vezes, que ainda não estão tão equilibrados, assim, não, mas agora eu quero assim. Não. Vamos entender que se a vida, se o nosso próprio cérebro, a nossa própria mente nos fornece essa outra opção, que a gente possa se apropriar dessa nova opção, que a gente possa tentar caminhar pela vida com nenhuma passividade, mas com toda pacificidade, que nós possamos ser pacíficos sem sermos passivos, que nós possamos exercer a paciência para com os nossos mais próximos, com também as situações que às vezes não está no nosso poder e a gente se arma de um monte de coisa e a gente sai falando um monte de coisa e a gente metralha a vida fora e tenhamos paciência também. Cada coisa no seu tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Vamos ficar de braços cruzados aguardando esse tempo? Claro que não. Mas vamos agir com inteligência, com ponderação, com paciência, porque bem-aventurados os brandos e pacíficos, como disse o Cristo. Eu agradeço imensamente a paciência e a audiência de vocês que estiveram ou que ainda estarão conosco. Agradeço imensamente ao Centro Espírita Antônio de Pádua pela oportunidade. É sempre uma oportunidade. Toda vez que eu falo, eu sou a primeira que escuta o que está sendo falado. Toda vez que eu falo, eu preciso muito ouvir aquilo que eu estou falando. É sempre, para mim, muito mais impactante. Podem acreditar nisso. Então, para mim, é sempre um bem enorme. Eu agradeço muito a Dorinha, ao Centro Espírita Antônio de Pádua, agradeço a vocês, agradeço a Jesus. Então vamos fazer uma prece para poder encerrar. Mestre amado Jesus, estivemos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Estivemos reunidos em Teu nome para tentar aprender hoje um pouquinho daquilo que nos ensinaste há 2000 anos. Para tentar colocar em prática, para tentar fazer com que o nosso coração caminhe pelos passos que nos ensinaste. Senhor, sê conosco em todos os momentos, ampara a nossa caminhada, fortalece os nossos passos e que estejamos juntos em muitas outras oportunidades, gratos por tudo sempre. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade.